Graça e paz da parte do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, sejam com todos nesta noite. Meus amados irmãos, igreja, todos, e aqueles que estão nos visitando nesta noite, se houver alguém nos visitando, nós queremos dizer que você seja bem-vindo, né? Porque você não está em outro lugar senão na casa de Deus. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite a todos. Os irmãos estão dispostos nesta noite a ouvir a palavra, a voz de Deus? Então esqueça a palavra do pastor Francisco, porque a palavra não é do pastor Francisco. A palavra é do Paráclito, porque é aquele que nos conduz, o Espírito Santo. Amém? Hoje à tarde, estando ali na congregação dos Freitas, em um estudo, então, fui conduzido pelo Espírito Santo a falar sobre um tema que é de suma importância, que desde o início da formação, do fundamento da igreja, esse tema continua sendo propício, válido e salutar. Bom, o tema que foi abordado hoje ali em estudo foi a verdadeira igreja. Esse foi o tema que o Espírito Santo me conduziu ali hoje à tarde, junto com os irmãos também que me acompanharam e com os que já estavam lá. O tema da mensagem de hoje, né, é a verdadeira igreja. Talvez você já esteja pensando aí no banco, né, ou meneando a cabeça, ou falando assim, certamente, né, nessa noite o pastor vai falar sobre a igreja batista, vai falar sobre a Assembleia de Deus, sobre a congregacional, sobre a metodista, sobre a igreja episcopal anglicana, Brasil para Cristo, Deus e amor. Não se preocupe que eu não vou falar, nem mencionar nenhum nome de denominação. Mas o Espírito Santo de Deus me conduza sobre essa palavra dessa noite, sobre a verdadeira igreja. Porque hoje também aqui pela manhã, na EBD, né, eu não sei se eu vou alcançar isso, eu não sei. Mas eu gostaria muito de alcançar, como eu gostaria, irmãos, de, num domingo pela manhã, contemplar essa numerologia. Ou seja, está lotado. Já pensou, igreja, irmãos? Se numa EBD aqui, que é a melhor escola bíblica dominical do mundo, é aqui que o seu filho, é aqui que a sua filha, é aqui que crente velho, eu falo crente velho, crente que já está com 30, 40, 50 anos no evangelho, ele continua crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não cresce no conhecimento, na graça do pastor Francisco, nem no conhecimento, nem da graça do pastor Eri, não, nem da igreja, mas ele cresce na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava sentado ali e maravilhado com a visão. Um guitarrista aqui, mirim, e uma contrabaixista do outro lado ali. Isso é bom, irmãos. É bom porque vai crescendo, vai alimentando, e isso é bom, né? O guitarrista aqui, estava aqui ao lado, o profeta Natan, e a nossa profetisa, a irmã Olívia, também aqui. Isso é maravilhoso, é bom, a gente fica feliz. Eu estava rindo ali, mas feliz, né? Achando muito bonito, maravilhoso, né? Aqui no ministério, né? Duas crianças, né? Veja, ou seja, inocente,
que não estavam inibidos, ou seja, envergonhados, sem vergonha, mas estavam aqui, né, só. A gente fica maravilhado, irmãos. Mas eu gostaria, em nome de Jesus, né, nossa irmã Maria de Fátima, se ela puder colocar ali, Mateus capítulo 16, versículo 18, já que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, vai falar para todos nós a respeito, né, da verdadeira igreja. Já está aqui. Vamos fazer aquele uníssono, coral, já que aqui está apenas uma versão, né? Direcionados para aqui, o que aqui diz ali? Eu quero ouvir. Muito bem. Quem foi que falou isso? Para quem? Para Pedro. Muito bem. Bom, Jesus falou para Pedro, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus falou isso e ele estava entre os apóstolos, ou discípulos, e ele faz aquela pergunta: quem dizem? É como se agora eu estou aqui. Quem dizem vocês, irmãos, ser o pastor Francisco? O pastor Francisco é o pastor da Igreja Batista de Bom Jardim, o vice-presidente. Talvez alguém diria também outra coisa. O pastor Francisco, ele veio lá do Recife, chegou aqui, graças a Deus está por aqui. Mas Jesus fez uma pergunta: quem vocês pensam? Quem dizem vocês que eu sou? Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus morto ou vivo? Vivo. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus vivo. Ele não precisa ser carregado em um andor. Aí não é Deus, mas o nosso Deus, ele é vivo. E por isso que Jesus disse para ele: Pedro, não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus te revelou isso aí. E aí Jesus agora aproveita e faz essa declaração: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a principal, rocha angular, aliás, pedra angular, ou a rocha, é Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O irmão Gilmar cantou aqui: ele não desiste de... Ele não desiste de você. Ele quem? Mas muitos irmãos, muitos hoje têm desistido de Jesus. Muitos cristãos que não têm a palavra chamada maturidade espiritual. Foi um tema também que foi comentado hoje lá no estudo, lá nos Feitas. Não tem maturidade espiritual, porque o cristão ou o crente que tem maturidade espiritual, irmãos, ele faz parte da verdadeira igreja, porque ele olha para Jesus, ele permanece firme, ele não se surpreende com circunstância, com coisas, ele sabe em quem tem crido. E falando a respeito, irmão, da verdadeira igreja, a igreja verdadeira, ela tem um fundamento. A igreja verdadeira, ela tem uma base. A igreja verdadeira, ela tem um alicerce. Quem é o alicerce da igreja? Muito bem. Jesus, ele é o alicerce da igreja. Como aqui diz... De acordo com o nosso dicionário, fundamento é base, alicerce, aquilo sobre que se apoia alguma coisa. Minha pergunta nessa noite para mim e para você, irmão: em quem nós nos apoiamos? Em quem você se apoia?
Porque se você se apoiar no pastor Francisco, você vai se decepcionar com o pastor Francisco. Se você se apoiar no pastor Eri, você vai se decepcionar com o pastor Eri. Porque se você se apoia, se a sua base, se o seu alicerce, fundamento é o ministério diaconal, é a igreja, irmãos, nós vamos nos decepcionar. Os irmãos estão ouvindo a palavra de Deus. Eu perguntei se queriam ouvir e disseram, quero ouvir Deus falar. Deus está falando ou não está? Então Deus está falando, irmãos. Está falando a respeito da verdadeira igreja. Então, irmãos, o fundamento, a base, o alicerce da igreja batista não é a igreja, mas é o Senhor da igreja, Jesus. É Ele. E eu pergunto, por que até hoje a igreja ela permanece de pé? Mesmo com todos os embates, ou problemas, circunstâncias, por que a igreja hoje, me respondam, por que a igreja hoje permanece de pé? Me respondam. Por quê? Porque além dela ser de Jesus, irmãos, quem fundou a igreja foi Cristo. Porque não foi Pedro. Pedro nunca foi a base, o alicerce. Os reformadores do século XVI nunca foram a base, o alicerce. A verdadeira igreja, irmãos, a Bíblia não vai dizer não vai dizer em Gênesis, nem no Apocalipse, se é a igreja batista, se é assembleia, se é congregacional, se é metodista, se é wesleyana, se é episcopal. A verdadeira igreja, irmãos, ela começou, ela iniciou, sabe aonde? Lá no Coliseu. Onde hoje à tarde também nós mencionávamos isso, irmão. Crianças menores do que Olívia, menores do que Natã, eram despedaçadas por leões. Aí muitas vezes a gente canta assim: eu te louvo, Senhor, não importa as circunstâncias. Nós não estamos mentindo muitas vezes? Não é, pastor? Quantas vezes nós cantamos e nós mesmos não estamos cumprindo com aquilo que nós estamos cantando, irmãos? O irmão Gilmar cantou aqui, irmãos. Jesus, ele não desiste de mim. Se Jesus desistisse de mim, irmão, se Jesus desistisse de você, se Jesus desistisse de nós, se Jesus desistisse da igreja, a igreja estaria perdida, acabada. Nenhuma outra oferta, foi recolhida a oferta aqui, né? Dinheiro. Nenhuma outra oferta teria valor diante de Deus. Jesus é a pedra angular, a maior oferta. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é a maior oferta. Porque Ele pagou um alto preço por mim, por você, por cada um de nós. Quando a gente fala, irmãos, de que muitos têm desistido de Jesus, aqueles que desistiram e que têm desistido de Jesus, é porque não tem maturidade espiritual. Na leitura que o pastor Eri leu aqui, foi colocada ali, Mateus capítulo 24, a verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, irmão, dele está embasado, fundamentado em Mateus capítulo 24, versículo 13. Pode colocar ali, irmã Maria, novamente, só Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Eu prometo que eu não vou chegar à meia-noite. O que é que está dizendo ali? Vamos lá naquele coral? O que é que está dizendo ali? Ah, irmão, mas eu não suporto não, porque eu não suporto não. Eu não posso ficar naquele lugar não, porque ali eu não suporto o irmão, a irmã, o pastor, o diácono. Você é crente, irmão? Você é crente, sim. Mas a gente precisa ser cristão, irmão.
Porque, mais uma vez, quero retomar a verdadeira igreja, irmão. Os verdadeiros cristãos estavam lá no Coliseu. Enquanto os leões estavam devorando, eles estavam cantando. Entendeu? Assim diz, conta a histórias, relatos de historiadores renomados, reconhecidos. Enquanto os leões, eles tiravam as criancinhas do regaço, ou seja, do braço da mãe ou do pai, eles continuavam ali cantando, adorando, e isso causou, irmão, indignação a Satanás, fúria, porque até hoje a igreja, ela é perseguida. Irmãos, o inimigo da igreja batista, sabe quem é? É Satanás. É ele. Ele é o inimigo da igreja. Porque quando a gente vai para a palavra, lá para o Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, vai dizer assim: regozije, ó céus, e vocês que habitam nele, toda a milícia de anjos, arcanjos, querubins, regozijem-se, alegrem-se. Mas aí agora vem um lamento, irmãos, um lamento. E o lamento é: ai dos que habitam aonde? Na terra. Ai dos que habitam em Bom Jardim, os cristãos de Bom Jardim. Ai dos que habitam em Carpina, Paudalho, Orobó, cristão. Ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu a voz com grande ira. A verdadeira igreja, irmãos, né? A verdadeira igreja, eu poderia também, um verdadeiro cristão, né? A verdadeira igreja, na cruz, Jesus conquistou o direito de ser o fundamento da sua igreja, na cruz. E Satanás, ele impediu, irmã Shirley, de Jesus, né? Ele, em todo o ministério de Jesus, né? Satanás, ele estava ali, tentando impedir Jesus de ser a maior oferta. Satanás. E alguém até diz: Satanás está lá do outro lado da prefeitura. Não, ele não está lá não. Ele não está distante não. Ele está dentro das quatro paredes. E às vezes, se nós não tomarmos cuidado, né, numa distração, muitas vezes você sai, se levanta, sem nenhuma necessidade, para tirar você do foco, do verdadeiro foco, não do foco que é o pastor Francisco, mas da palavra que Deus está colocando na minha boca, não na minha palavra, mas na palavra de Deus. As escrituras afirmam que Cristo é o cabeça da igreja, e isso com exclusividade. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Portanto, um crente é alguém que tem a Cristo como cabeça. Isto é, que aceita o senhorio de Cristo. Porque muitas vezes, irmãos, a igreja, nós, né? Nos frustramos com as nossas decisões, porque nós mesmos muitas vezes fazemos os nossos planos e nós mesmos respondemos aos nossos planos, não esperamos a resposta, um direcionamento da parte de Deus. Muitas vezes a gente diz: eu vou fazer e vai dar certo, e às vezes nós terminamos quebrando a cara, não dá certo. Por quê, irmão? Porque não tivemos um direcionamento, não tivemos uma orientação. A Bíblia diz que quando Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador, e quando ele vier, ele vai fazer o quê? Convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo
Então, o Espírito Santo, irmãos, é Ele quem dá a direção, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos orienta a fazer projetos, a fazer planos. Nós temos que orar, colocar diante de Deus e perguntar: seja feita da tua vontade, Deus. Eu prometo que eu não vou chegar meia-noite. A verdadeira igreja, irmãos, ela tem um direcionamento. Além de autenticar a vida do corpo, a cabeça garante a direção dele. Porque, é como diz aqui, porque sem mim nada podeis fazer. A soberania total de Cristo é, na verdade, um presente que Deus dá à igreja para benefício dela própria. O poder executivo da igreja emana de Cristo, dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Então, irmãos, já estou quase finalizando a mensagem. Disse que talvez não chegaria à meia-noite. A verdadeira igreja, irmãos, é uma igreja que foi fundada por Deus, por um homem, Jesus perfeito, mas que a igreja ela é uma instituição imperfeita. Deu para entender? A igreja foi fundada por Jesus Cristo, Deus e homem perfeito. Mas a igreja, que somos nós aqui, é uma instituição imperfeita, que estamos caminhando, prosseguindo, como Paulo diz, eu estou prosseguindo para ver se eu chego, se eu alcanço a perfeição. Porque se todos aqui, irmãos, nós já estivéssemos na perfeição, nós já não estaríamos mais aqui, já estaríamos lá na glória, irmão Douglas, já estaríamos lá em cima. Mas é essa igreja, irmãos, imperfeita, é essa igreja que Jesus, Ele é o Senhor, é essa igreja imperfeita que Jesus, Ele é o cabeça, que Ele dá a direção, que Ele guia, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja, irmão. Recentemente eu, conversando com uma pessoa, e eu disse assim, quando eu a vi, eu disse, me alegrei, disse, estou feliz em lhe ver. Ela disse, pastor, mas eu não estou feliz não. Eu disse, por quê? Porque eu não estou mais na igreja. Porque eu me decepcionei com as pessoas da igreja, com algumas pessoas da igreja. Aí eu disse a ela, nessa lista de pessoas, Jesus também está, não? Nessa lista? Eu disse, que é isso, pastor? Eu disse. Irmãos, o crente que se decepciona com o irmão que se decepciona com o outro, vou ser bem agora, literalmente, bem simples e enfático, né? Um cristão ou um crente que se decepciona com o outro, irmão, ele precisa de amadurecimento espiritual, a começar de mim, que sou pastor, viu? A começar de mim, que sou pastor. Se você acha que existe alguma razão, se nós achamos que existe alguma razão, algumas circunstâncias para deixarmos a igreja, abandonarmos a igreja ou a Cristo, então, irmãos, pergunto, quem morreu por mim? Quem morreu por você? Quem pagou um alto preço por mim e por você? Por nós? Foi a igreja? Não, foi Jesus. Foi Jesus quem pagou um alto preço. Mas, infelizmente, a gente tem pessoas que se decepcionaram, que estão decepcionadas com pessoas. Não, eu não volto para aquela igreja não porque eu me chateei. Eu não volto para aquela igreja não porque tem gente ali, tem irmãs que não falam comigo. Esse tipo de crente, irmãos, não estou falando mal, esses tipos de cristãos ou crentes precisam de amadurecimento espiritual. Estou falando também para você que está em casa me ouvindo. Precisa de amadurecimento espiritual.
Vocês imaginam agora, irmão, Jesus naquela época, lá no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus ele faz um discurso, uma palavra, ele traz uma palavra, e de repente o texto bíblico lá no Evangelho de João vai dizer que muitos, não vai dizer nem poucos, muitos, irmão Luciano, já não andavam mais com Jesus. Hoje, irmãos, muitos não estão mais andando com Jesus. Sabe por quê? Porque, irmãos, não olharam para Jesus. Não estão firmados na rocha. Desculpe o que eu vou falar nesta noite, irmão, mas é uma verdade. Muitas vezes, você se firma num pastor. Muitas vezes, você se firma num irmão, num diácono. Mas quando aquele pastor, quando aquele diácono lhe decepciona, você faz isso, cai fora. Mas se você, irmãos, se firmar em Jesus, se nós nos firmarmos em Jesus, irmão, vem problema, vem tempestade, vem circunstância, você permanece, nós permanecemos firmes em Cristo, na rocha, na verdadeira rocha que é Ele. Não, eu não estou mais naquela igreja não, porque eu nunca, não me dava, eu não tinha oportunidade. Eu tinha vontade de ter uma oportunidade, uma coisa, às vezes eu não tinha. O que é que eu vou fazer ali? Irmãos, quem te dá a oportunidade é Cristo. A maior oportunidade que nós temos, irmãos, é Cristo. É Ele, não é direção de culto, não é pastor, não é diácono, não é igreja, é Cristo. É a maior oportunidade que nós temos na nossa vida para caminharmos com Ele. É Jesus, irmãos. E se prepare, igreja. E se prepare que daqui para frente a gente vai ver coisas terríveis. Se prepare. Se prepare porque daqui para frente nós vamos ver coisas terríveis. E aí, crente, e aí, cristão, você, aí nós precisamos continuar com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. Em Jesus. A verdadeira igreja, irmãos, ela tem um fundamento. Ela tem uma base, pastor. Ela tem um alicerce. Base e alicerce são palavras diferentes, mas Jesus, Ele é o fundamento, a base. Ele é o seu fundamento. Ele é a sua base. Ele é o seu alicerce em quem você tem que se apoiar. Não se apoie em pastor, em diácono, em irmão de igreja não, porque você vai naufragar, você vai cair. Mas se você e eu, se nós nos apoiarmos em Cristo, irmão, a igreja ela cresce, ela vai crescer, irmão. Vai acontecer o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. A cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Por que que hoje, irmãos, não há acréscimos, não há pessoas se convertendo para Cristo? E eu vou ser bem enfático, irmão. Às vezes, vou ser bem enfático. Muitas vezes, problemas que acontecem aqui, irmão, aqui, dentro das quatro paredes, lá fora se sabe. O pastor Reinaldo, que celebrou meu casamento aqui no dia 8 de janeiro de 2000, lá no Recife, hoje ele está lá em Portugal, ele sempre dizia para mim, na época era diácono, ele dizia, diácono Moza, porque eu tinha um irmão no Recife chamado Moisés, e faleceu, ele disse, Moza, prato sujo, se lava dentro, na casa da gente. Prato sujo se lava na nossa casa, irmãos. O que é que o pastor está querendo dizer com isso? Porque quando o irmão fala, irmão, se eu não vi, você viu, vá a ele. Não veja e depois saia. Eu vou dizer ao irmão A, ao irmão B, daqui a pouco está toda a comunidade sabendo, daqui a pouco o problema não está nem mais aqui, está lá fora. Ou eu estou mentindo?
A verdadeira igreja não anda assim, não, irmãos. A verdadeira igreja não caminha assim. Hoje, pela manhã, aqui no culto administrativo, o pastor Eri deixou bem claro, irmãos, que além de sermos cristãos, somos cidadãos dos céus, da terra. E agora vem, no próximo mês, a eleição. Vocês não vão ouvir nem da minha boca, nem da boca do pastor, irmão, vote no candidato que ele... Cada um, irmão, recebe... Se Deus quer Deus, nos deu a livre escolha de decidirmos, escolhe a vida ou a morte. Porque que pastor, diácono, ou alguém tenha que estar persuadindo alguém, vote nesse candidato. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Paulo vai dizer, se a nossa esperança, irmão, estão nas coisas aqui, irmão, nós somos os mais miseráveis. A minha esperança, a sua esperança, igreja, a nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? A igreja, irmãos, a política não dá vida à igreja. A política não restaura a igreja. Mas Jesus sim. Jesus sim. Que Deus nos ajude nessa noite, irmãos. Gente, vamos orar. Porque nesse ano de 2022, né? Pela ciência que eu tenho aqui, estamos próximos de 2 eventos. Um é e o outro, que provavelmente vai começar no dia 20 de novembro, em Catar. E com certeza, esses 2 eventos, irmãos, a eleição, quer dizer, a eleição não chegou, mas já mobiliza as pessoas. A Copa ainda não chegou, mas já mobiliza e vai continuar mobilizando, e no dia vai ser uns vão ficar apreensivos. Mas eu vou finalizar agora, mas diante de todos esses 2 eventos de 2022 agora, irmão, o maior evento, não sei se nessa noite tem alguém nos visitando, o maior evento que vai acontecer, e que eu e você, nós precisamos estar preparados, é a volta de Jesus. Esse será o maior evento, porque lá em Sofonias vai dizer, os profetas já anunciavam, Sofonias, Zacarias, Ageu já dizia, Joel, ai de vocês, porque vocês querem o dia do Senhor. O cristão que está, irmão, alicerçado em Cristo, ele pode dizer, Maranata. Porque ele está desejando, venha Senhor Jesus. O cristão que está alicerçado, fundamentado na base, no alicerce que é Cristo, ele pode expressar Maranata, que significa, ora, vem Senhor Jesus, venha Senhor Jesus. Mas aqueles, irmãos, aqueles que não estão preparados para a volta de Jesus, ele não pode dizer Maranata. Aqueles que não estão preparados para a volta de Jesus, ele não pode dizer Maranata. Sabe por quê, irmão? Porque o dia do Senhor, que não há dois contextos, né, para o dia do Senhor. Aprendemos o dia do Senhor lá em Apocalipse, que diz que João, a maioria dos teólogos vão afirmar que quando João estava lá na ilha de Patmos, na atual Turquia ali, ele teve a visão no dia do Senhor. Ali diz, é uma referência ao domingo. Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, e os profetas começam enunciando o dia terrível do Senhor, o dia do Senhor. O dia do Senhor, irmão, será um dia de trevas, será um dia de barulho, de turbulência, será um dia de angústia. Esse vai ser o maior evento que eu e você, a igreja, e você que está nos visitando, precisa estar preparado. Você que já confessou a Jesus, que está nessa noite aqui, que eu estou vendo daqui, e que recuou, deu um passo atrás, voltou, volte para Jesus Cristo enquanto há tempo, porque você não sabe do dia de amanhã. Porque, irmão, grande e terrível será o dia do Senhor.
Esse vai ser o maior evento, né, que vai acontecer. Quando Jesus raiar nas nuvens. Esse vai ser. Mateus capítulo 24, versículo 27, vai dizer: assim como o relâmpago que aparece no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E esse dia, irmão, será um dia terrível. Mas se você, cristão, estiver alicerçado em Cristo, você poderá dizer: Maranata, porque o Senhor Jesus veio. Ele veio nas nuvens. E o nosso desejo é que você, se há alguém nessa noite, que você pense antes de sair daqui. Né? Eu estou falando para pessoas aqui que já confessaram a Jesus. Viu? Eu estou vendo daqui. Eu não vou citar, mas eu estou vendo aqui na ala direita. Volte para Jesus enquanto há tempo. Porque amanhã é segunda, 12 de setembro. Pode ser muito tarde. Hoje está fazendo 21 anos daquele atentado lá em Nova York, das Torres Gêmeas, Torre Norte, Torre Sul e no Pentágono. Chamou a atenção, quase 3.000 pessoas foram mortas. Mas o pior de tudo isso, irmãos, não foram aquelas 3.000 pessoas que foram mortas. O pior de tudo vai ser quando Jesus voltar. Para finalizar agora de verdade, Mateus 24, 45. Eu vou finalizar com esse versículo aí. Mateus 24, 45. O versículo. Mateus 24, 45. Volta para Jesus enquanto há tempo, hein? É 41. Versículo 41. Peraí. Ali. Oi? Tá certo. Aliás, é Mateus 20, 25, né? Desculpe. 25. 25, 41. Olha aqui. O que é que está dizendo aqui? Você ouviu isso? Está de cabeça baixa, refletindo. Olha aí, ó. Então ele aí é Jesus. Ele vai dizer para os que estão à esquerda. Que esquerda? Aqueles que tiveram a oportunidade de confessar Jesus, de entregar a vida para Jesus, continuaram na vida da prostituição, se embriagando, fazendo no pecado, ele vai dizer isso aqui. E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Para crentes que também, cristãos que entregaram a vida para Jesus, que passaram um bom tempo, mas que amaram o mundo, naufragaram, se não retornar. Essa palavra não vai ser pela boca do pastor Francisco, não. Essa palavra para aqueles que não retornarem para Cristo, não para a igreja, para Cristo, vai ser essa aqui, ó. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos. Ô palavra dura, irmãos. O contrário de malditos é o quê? Bendito, irmão. Mas benditos, irmão, será ouvido, será falado para os que estarão à direita. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a palavra para aqueles irmãos, para aqueles que estão dentro do contexto de Mateus 24, 13. Aquele que perseverou até o... Vamos ouvir essa palavra. Eu posso dizer isso sem medo de raiva. Mateus 24, 13 é o diagnóstico, é o prognóstico, é o laudo concreto para aqueles que perseverarem até o fim, enfrentando problema, circunstâncias, cara feia, irmãos que não falam, se perseverarem com Cristo. Mateus vai ouvir: vinde benditos de meu Pai. Mas se rejeitarem, vai ouvir o contrário, vai ouvir isso, aquele ali: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado
Veja, o diabo, veja, o inferno não foi preparado para você, não foi preparado para as pessoas, foi preparado para o diabo, mas muitos vão com as suas próprias pernas, vão caminhar para eles com as suas próprias pernas, com as suas próprias decisões, por rejeitarem a Jesus Cristo. E eu aproveito a oportunidade nessa noite, né? Quem nessa noite gostaria de retornar, voltar para Cristo? Quantas vezes no passado Deus dizia: voltem para mim, convertam-se. A palavra convertam-se, Deus estava dizendo: vocês precisam voltar para mim, porque Ele não desiste de você. Só mais uma vez, quem nessa noite quer retornar, mais uma vez, vem aqui à frente em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu vou para casa, irmãos, com a minha consciência tranquila. Nós aqui, eu junto com vocês, iremos para a nossa casa com a consciência tranquila, porque a palavra de Deus, não a palavra do pastor Francisco, foi pregada nessa noite. A espada cortou dos dois lados. Falou para a igreja e falou para aqueles que ainda precisam retornar. Pastor Hélio.